Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 2 de julho, sábado da 13ª semana do Tempo Comum, está em Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus recebendo e conversando com alguns discípulos de São João Batista. E esses discípulos tinham uma dúvida. Por que eles, assim como os fariseus, faziam jejuns e os discípulos de Jesus não faziam? E Jesus explica, olha, não faz sentido fazer jejum quando o noivo ainda está com eles. Ou seja, o noivo, Cristo, se apresenta como um noivo, aquele que ainda não desposou totalmente a sua igreja, porque ainda não havia acontecido o sacrifício de Cristo, o seu sacrifício redentor, a partir do qual ele ressuscita, ele derrama sobre nós o Espírito Santo, nasce a igreja e aí sim ele se torna esposo da igreja. Por enquanto ela é noivo, é tempo de estar com ele, não é tempo ainda de fazer esse tipo de penitência. Quando ele se afastar, quando ele se for, aí sim os seus discípulos, e é o que nós fazemos hoje, é o que os santos fazem ao longo dos séculos, fazemos jejuns. Mas a nossa reflexão principal sobre o Evangelho de hoje, eu gostaria de propor em cima da segunda parte do Evangelho. Jesus diz que não se pode colocar um remendo de pano novo numa roupa velha, senão ela se rasga. Não se pode colocar um vinho novo em um odre velho, porque senão o odre se quebra. O que isso significa para nós? Às vezes, nós queremos abarcar, queremos absorver certas realidades dentro de um tempo que ainda não é o tempo de Deus, não é o tempo correto daquilo acontecer. Às vezes, tem algum irmão na casa ou alguma pessoa que quer logo ir para uma missão, quer logo assumir um determinado serviço, uma determinada função na comunidade. Porém, ainda não é o tempo de Deus. Por quê? Não se pode colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. É preciso que, primeiro, haja uma conversão grande. É preciso que haja, por exemplo, um odre novo para aí sim receber o vinho novo que Deus tem para dar. Às vezes, se Deus nos dá aquilo que nós esperamos, aquela missão, aquele serviço, quando nós estamos despreparados, quando ainda não é o tempo acertado, quando ainda não é o tempo de Deus, aquilo muitas vezes pode acabar sendo um motivo de perdição para nós e para os outros. Então, por exemplo, se você se sente muito chamado a um determinado serviço, a uma determinada missão, se deixe ser um odre novo, antes de ficar focando somente no vinho que você quer que desça. Não, seja um odre novo. Vamos lá, como é que está a sua vivência do carisma? Como é que está a sua vivência dos direcionamentos da comunidade da igreja? Como é que está sendo o seu processo de conversão? Como é que está sendo a sua vida de oração? Como é que está sendo a sua vida sacramental? A partir dessas coisas, aí sim, você vai se tornando um odre novo para acolher a novidade da graça de Deus. Se Deus der certas graças antes do tempo,
o mal que isso pode causar pode ser muito grande para você e para outros. Então, vamos guardar isso no nosso coração. Às vezes a gente já quer sair fazendo pregações, fazendo missões, assumindo novas funções na comunidade, querendo que Deus nos dê coisas novas. Mas tudo isso só por fuga, porque nós não queremos viver bem o nosso hoje. Não queremos ser fiéis àquilo que Deus, a comunidade, a igreja esperam de nós hoje. Então vamos ser fiéis ao hoje, porque aí, na conversão do hoje, que o hoje demanda sobre mim, eu vou me abrindo para ser um odre novo e acolher aí sim o vinho novo da salvação que o Senhor tem para me dar. Então, vamos viver bem o hoje, vamos nos preparar, vamos nos converter, em vez de ficar focando simplesmente em novidades, que às vezes, repito, pode ser simplesmente uma fuga para você não viver a fidelidade que você precisa viver hoje. A preocupação hoje é ser fiel. A cada dia basta o seu cuidado. Voltemos o nosso olhar para isso. Sejamos fiéis no hoje, nos convertamos, sejamos odres novos. E aí sim, ao seu tempo, Deus derramará o vinho de salvação, o vinho de alegria que Ele tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.